Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor possa tomar o nosso coração e que sejamos edificados pela palavra do Senhor, que recebamos o ensino e sejamos então edificados por essa palavra santa. Muito bom chegar até você através deste vídeo e quero te lembrar dos nossos propósitos de estar orando por uma pessoa que não conhece o Evangelho ou mais pessoas, seja familiar, seja um amigo, seja um vizinho, enfim, que sejamos relembrando desse propósito tão importante que fizemos no início do ano e da nossa leitura bíblica anual. Isso é de extrema importância, estarmos em sintonia, orando uns pelos outros, estudando a palavra do Senhor e recebendo o seu ensino. Então não deixe se esquecer desses propósitos que nós fizemos no início do ano. Que Deus possa te abençoar grandemente. O texto de hoje é um versículo, o versículo 3 de Zacarias, capítulo 1. O profeta Zacarias é um profeta pós-exílio e ele tem muito a nos ensinar sobre santificação e serviço. É o que eu quero compartilhar com você nesta ocasião. Zacarias, capítulo 1, versículo 3. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Então, como eu disse, Zacarias é o profeta pós-exílio, é do pós-exílio, assim como Ageu também. Então, eles são contemporâneos. Ageu lembrou o povo da necessidade da construção do templo. Ageu, enviado por Deus, denunciou ao povo o seu pecado, o seu próprio pecado. Eles estavam imbuídos, envolvidos nas suas tantas tarefas, nas suas coisas, e esqueceram da reconstrução do templo. Então Deus envia o profeta Ageu para que então o profeta Ageu fosse instrumento para lembrar o povo sobre a necessidade de cuidar da causa do Senhor, do reino do Senhor. Da mesma forma, Zacarias se apresenta no cenário, mas agora para encorajar esse povo a reconstruir a sua vida espiritual, a que cuidem da sua vida devocional, para que cuidem então da sua vida de oração, de busca, de sintonia ao Senhor Deus, o seu Salvador, o seu Deus, o seu Senhor, que por sua vez é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E então Zacarias começa anunciando o seu sermão, pregando o seu sermão, e então ele diz no texto que lemos, o Senhor dizendo através do profeta Zacarias: volte para mim e eu me tornarei para vós outros. Por que Deus fala isso dessa forma? Precisamos entender o cenário. Eles ficaram 70 anos no cativeiro, tudo destruído. Eles ficaram, e antes deles irem, quando foram para o cativeiro, tudo foi destruído. Jerusalém destruída, a questão agrícola, tudo destruído, os animais não mais existiam. Então, Deus iria se voltar para eles, os abençoando, os restaurando, trazendo então renovo, restauração. E então o profeta Zacarias
é uma voz levantada por Deus para revigorar aqueles que estavam vindo do exílio babilônico. E talvez nós estejamos precisando desse revigoramento. Estamos passando por essa pandemia, por esse isolamento, e quanta falta nos faz o culto, já há meses sem poder estarmos juntos em culto solene, em culto público. Talvez muitos de nós estejamos num esfriamento espiritual, já não temos mais gosto pela leitura bíblica, pela oração, não temos mais talvez gosto para colocarmos um vídeo e ouvir a pregação da palavra do Senhor. Talvez nós estejamos tão envolvidos com o nosso trabalho, com os nossos afazeres, que esquecemos do mais importante, que é o estar na presença do Senhor. Esquecemos do mais importante, que é fazer a obra do Senhor. Estamos em isolamento por prevenção, ouvindo as nossas autoridades, prevenindo e resguardando e guardando as vidas que são tão preciosas, mas em nossas casas somos lembrados pelo profeta Zacarias, Deus dizendo através dele: volte para mim e eu me tornarei para vós outros, eu voltarei para vós outros e vos abençoarei. Então, encorajamento e ânimo é o que nós precisamos. E é essa a mensagem do profeta Zacarias. Ele procura animar, encorajar o povo. E nós, da mesma forma, como líderes que somos, nós temos uma palavra de encorajamento, de incentivo, a que você não ceda às tentações, a que você não flerte com o mundo, com as propostas do mundo, não embrenhe por caminhos tortuosos e perigosos que o mundo lhe oferece. Esteja atento, esteja vigilante, esteja em prontidão. E talvez esta pandemia esteja testando a nossa fé, porque estamos distantes dos cultos públicos que nos fazem tanta falta. Mas então, nesse momento de isolamento, é o lugar que nós vamos demonstrar a nossa fé, a nossa firmeza, a nossa dedicação ao Senhor, e que Deus possa então nos fortalecer, nos dar a sua graça, nos dar o seu sustento, estando expostos a tantas questões adversas. Todos necessitamos de encorajamento. Então, essa é uma palavra de encorajamento. A situação dos que vieram do cativeiro babilônico era uma situação triste, devastadora, complicada. E para eles ser povo de Deus não estava fácil. As situações das mais diversas tinham recebido juízo da parte do Senhor, 70 anos no cativeiro, mas Deus estava pronto a lhes abençoar. E talvez nós enfrentamos tantas, ou necessariamente nós enfrentamos tantas investidas desse mundo, tantas perseguições à família, perseguições na área sexual, querem implantar, ensinar os nossos filhos a perversão do homossexualismo, tantos e tantos entretenimentos que nos tentam roubar de ter uma espiritualidade robusta, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia de unção. E nós então precisamos nos preocupar quanto a isso. E devemos encorajar uns aos outros sobre esse tema tão importante de vivência
na presença do nosso Senhor. E é possível haver pessoas ao nosso redor desanimadas pelas circunstâncias da vida. E nós, como irmãos, como Zacarias fez, devemos encorajar uns aos outros. Devemos, então, trazer um encorajamento. As palavras de encorajamento do profeta era um apelo claro do povo para que o povo voltasse ao Senhor a fim de vencer as dificuldades, visto que o povo estava se recuando diante da oposição e diante das dificuldades. Não é tempo de recuar. Não é tempo de se esfriar. Não é tempo de deixarmos a nossa Bíblia de lado, a nossa leitura anual da Bíblia. Não é tempo de deixar de dobrar os nossos joelhos. Não é tempo de investir. É tempo de crescer. É tempo de envolver no reino de Deus de corpo e alma. Mas o nosso tema é santificação e serviço. Não só deixar de santificar, mas entender que nós somos instrumento nas mãos de Deus. Entender que Deus nos colocou neste mundo não só para recebermos encorajamento, mas para darmos encorajamento. Não só recebermos orações dos irmãos, mas orar pelos irmãos. Não só recebermos visitas, mas visitar, ajudar, dar assistência. Zacarias foi um instrumento nas mãos de Deus para estimular o povo à reconstrução política e religiosa. Eles precisavam reconstruir em todas as áreas e talvez algumas famílias estejam precisando de uma reconstrução conjugal, uma reconstrução financeira, profissional, às vezes um curso difícil e tudo parou neste momento e as pessoas estão com dificuldades em seus cursos, o que vai acontecer no final do ano, vou passar de ano. Os jovens, então, nas suas faculdades, devemos nós, então, estar orando, ajudando, encorajando, porque essa é a mensagem do profeta Zacarias. Em sua mensagem profética, nós destacamos algumas lições. A primeira, Deus confia ao seu povo um trabalho a ser realizado. Devemos nos aproximar de Deus. Volte-se para mim e eu voltarei. Tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu tornarei a vós outros. Ou seja, santifique-se. Mas agora, não só se santifique, mas entenda que você é um obreiro de Deus. É um instrumento nas mãos de Deus. E a igreja, então, ela tem a função gloriosa de salvar vidas. A igreja não tem função de Estado, enfim, de outros tipos de tarefas, apesar de fazermos obras sociais. Nós já temos a nosso olho diaconal, nossa junta diaconal para assistir os necessitados. Mas a igreja tem a gloriosa mensagem de salvação em Cristo. A igreja, ela está plantada nesse mundo para resgatar vidas do inferno de fogo, da morte, da perdição eterna. Então nós temos um trabalho a realizar. Precisamos nos santificar. Precisamos entender a tarefa que está nas nossas mãos para realizar. Precisamos compreender que Deus nos comissionou para adoração a Ele, para a evangelização, para o trabalho missionário, para a plantação de igrejas, para trabalhos evangelísticos de todos os tipos. E nesse tempo em que estamos isolados,
Talvez é um tempo para nós recarregarmos as nossas baterias, rever as diretrizes da nossa vida, rever e perceber se há algum caminho mau, se há algum desnorteio e voltarmos aos trilhos certos, fazendo a vontade do Senhor, porque nós temos um trabalho a realizar. A reconstrução só seria possível se houvesse dedicação de todos. Zacarias trabalha esse ponto, Esdras, Neemias, Ageu, porque são livros para a gente ler em bloco, fazem parte de um mesmo tempo. E nós vamos perceber em Neemias 3, cada um fez a parte do muro em frente aonde ele estava, em frente à sua casa. Havia união, havia dedicação, e a igreja, para ela ser próspera, ela precisa ser unida. Como afirma o Salmo 133, nessa união, Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Precisamos entender que nós temos um trabalho a fazer. Nós não só colhemos frutos da nossa salvação, mas nós temos também responsabilidades como filhos de Deus neste mundo. E esse tempo de isolamento é tempo de revermos algumas questões que precisam ser revistas, como disse, e nos preparar, afiar a nossa espada, limpar as nossas armas, recarregar as nossas armas, para que quando voltarmos, voltemos com todo o ânimo, porque Deus nos conferiu um trabalho a realizar. E Zacarias também nos ensina que a inatividade pode indicar necessidade de arrependimento. Se nós percebermos no início do livro, no versículo 2, na verdade, de Zacarias capítulo 1, há uma referência de Deus dizendo o pecado dos pais, daquele aos quais Zacarias se dirigia. Os pais pecaram, foram levados para o cativeiro. E então há um alerta aqui, cuidado para que vocês não caiam nos mesmos pecados, nos mesmos erros, que haja arrependimento diário, constante, porque o pecado ele trava a vida. Ele nos apresenta diante de uma inoperância para realizar a obra do Senhor. Ficamos sem atitude, sem ação, ainda que façamos, está sem poder. Eu sempre lembro daquela palavra da viúva ao profeta Elias: vejo que a palavra de Deus na sua boca é verdade. Irmãos, ali aquela palavra mexe com qualquer pregador da palavra do Senhor. Mexe com qualquer um que diz crente, porque a palavra de Deus é sempre verdade, sempre verdade. Mas talvez eu minta ao dizer a palavra do Senhor, porque talvez eu não vivo do jeito que eu prego. Eu não vivo o que prego. Mas a mulher dá o testemunho, Elias, você vive o que prega. A palavra de Deus na sua boca é verdade. Porque às vezes o pregador mente quando prega a palavra de Deus. Ele mente para si mesmo. Porque essa palavra é como que um espelho. Ela reflete em nosso ser, ela nos lê, ela nos mostra os escombros da nossa alma, que há necessidade de limpeza, de purificação, e que então sejamos santificados e prontos para o serviço, e que a palavra de Deus seja verdade nas nossas vidas. Se há inatividade, é preciso voltar. O que nós estamos pensando pós-pandemia? Quais os nossos projetos? Nós precisamos pensar nisso. O que vou fazer no tempo pós-pandemia? Deve haver um planejamento já. Sim, sem sombra de dúvidas. Mas, finalmente, para a gente finalizar, o povo de Deus deve olhar o futuro com esperança. Se nós percebermos o final, boa parte desse livro de Zacarias
se cumpriu a falar sobre Cristo, se deu a falar sobre Cristo, sobre o Messias, profecias messiânicas, o renovo, e diz lá no 9, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Vários séculos antes, cerca de 5 séculos, Jesus foi anunciado. E então o povo deveria olhar para o estabelecimento do reino em Cristo. Quando ele viesse como criança a este mundo, se tornasse homem, morresse por nós, mas ainda olhar para o futuro mais distante, na segunda vinda de Cristo, onde se estabelecerá o reino pleno de justiça, o reino pleno da graça do nosso Senhor sobre nós. E que nós olhemos com esperança. Vivamos nesse mundo com coragem, encorajados pela palavra do Senhor, encorajados uns pelos outros, que trabalhemos, labutemos, olhando para esse dia glorioso, esse dia do Senhor. Perceba que Zacarias tem várias visões até difíceis de interpretar, mas são visões que falam do cuidado de Deus, da graça dele. São visões que falam de renovo. E no final do livro, então, como disse, ele fala a respeito de Cristo. Cristo é nossa esperança. Por que santificar? Para que santificar? Para Cristo. Por que trabalhar? Para que trabalhar? Para Cristo, para a honra e glória do seu grandioso nome. Que Deus te abençoe, que você seja instrumento de Deus. Se prepare, esteja em sua casa, orando, lendo as Escrituras, orando uns pelos outros, orando por pessoas não convertidas, pelo nosso país. Estude a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia glorioso na presença dEle. Deus abençoe você e sua família de forma maravilhosa. Amém.